E nosso estudo de hoje é a lição 7 do livro Mãos Unidas e tem por título Paciência Sempre. Habitualmente, paciência é um artigo que aspiramos a adquirir de exportação alheia na loja da vida. Para pesquisar, entretanto, a existência desse talento em nós, urge observar as nossas reações no cotidiano. Para isso, não é a manifestação menos desejável do próximo que nos favorecerá o estudo preciso, e sim o próprio comportamento analisado por nós mesmos. O chefe que se desmandou em gritaria terá encontrado motivos para agir assim, em vista das aflitivas questões que lhes esfogueiam o pensamento. O subordinado que aderiu à rebeldia entrou possivelmente em perturbação, induzido pelas constrangedoras necessidades materiais que lhe corroem o mundo íntimo. O amigo que se aborreceu indebitamente conosco, de certo abraçou semelhante procedimento, impulsionado por lamentáveis equívocos. O adversário que se fez mais azedo atirando-nos pesadas injúrias terá descido a crises mortais de ódio, reclamando por isso mais ampla dose de compaixão. O companheiro que nos espanca mentalmente com o reino da cólera jaz sem dúvida ameaçado de colapso nervoso, exigindo o socorro do silêncio e da oração a fim de não cair em moléstia mais grave. E o irmão que abraçou aventuras menos felizes provavelmente haverá resvalado na sombra de perigosa ação obsessiva, cujos meandros de treva não somos ainda capazes de perceber. Paciência é tesouro que acumulamos, migalha a migalha de amor e entendimento perante os outros. Para conquistá-lo, no entanto, é forçoso saibamos justificar com sinceridade a irritação e a hostilidade, sempre que surjam naqueles que nos rodeiam. Em síntese, se desejamos a própria integração com os ensinamentos do Cristo, é imperioso compreender que todos os irmãos destrambelhados em fadiga ou desfalecentes na prova, ainda inscientes quanto às próprias responsabilidades, têm talvez razão de perder o próprio equilíbrio, menos nós. Emmanuel oferece para a gente hoje um tratamento para impaciência. E na hora que estava fazendo a leitura, que eu já estava imaginando aqui o seguinte, que num primeiro momento, quando alguém tem qualquer postura descortês, de explosão emocional com a gente, o instinto de conservação nosso, que foi desenvolvido ao longo de milênios, passou lá do princípio inteligente dos animais, né, e vem aí como atavismo nosso, vai fazer com que a gente reaja no primeiro momento. Agora o Emmanuel está fazendo o seguinte, está convidando para uma segunda etapa. Ao invés de a gente reagir, que a gente, antes da reação, a gente possa procurar pensar um pouquinho em quais estão sendo os motivos que estão levando aquela pessoa a ter essa postura com a gente. E a gente vai fatalmente chegar à conclusão de que a gente também, diante das nossas provas, muitas das vezes a gente também acaba tendo explosões emocionais com aquela pessoa que não tem nada a ver e que, como diz aí o jargão popular, acaba pagando o pato. Muitas vezes as pessoas que estão mais próximas da gente estão aguentando esses momentos em que a prova está chegando, em que a prova está atrapalhando, e a gente acaba tendo momentos de extravasamento emocional mesmo com essas pessoas. Então, é um primeiro exercício, e a gente vai fazer uma análise com a gente mesmo. Quem sou eu? Eu sou aquela pessoa que, quando pisam no meu pé, a reação é imediata, e essa reação, como é que ela é? Ela é agressiva, mas a agressividade ela pode estar saindo por palavras ou por atitudes, por agressões, e algumas vezes até no pensamento. Então vamos botar assim, pensamento, palavras e atos. Se a gente conseguir segurar os atos, mesmo que saia alguma coisa ainda de palavra, mas ficou mais no pensamento, a gente consegue se permitir fazer uma análise da situação, como o Emmanuel apresentou para a gente aqui. O Emmanuel falou, o chefe que estava em gritaria, ele de repente ele está com questões aflitivas, que estão esfogueando o pensamento dele. E o subordinado que aderiu à rebeldia, passando por necessidades materiais constrangedoras que lhe corroem o mundo íntimo. E o amigo, então ele falou o adversário, o companheiro, o irmão, ele vem falando cada situação que a gente pode estar parando e falando o que deve estar levando essa pessoa a pensar desse jeito. E o interessante é que quando a gente fizer isso, muito provavelmente, a grande maioria das vezes, a gente não vai ter uma resposta imediata. A gente vai sim
está começando o exercício de empatia, de se colocar no lugar do outro. Aí daqui a pouco a gente, quando esfria, a gente começa a ter a preocupação de conversar, de desfazer aquele momento, e aí a gente pode ser que a gente consiga chegar nesse ponto, por que a pessoa está perdendo essa paciência o tempo todo. E então, tem coisas que acontecem, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo de uma coisa recente que aconteceu comigo. Eu voltando de viagem no dia 2 de janeiro, eu jurava, acreditava, e todos que estávamos no carro que eu estava dirigindo, a gente acreditava que era sábado, que não era sexta-feira. E aí tem um momento que eu pego a Avenida Brasil, voltando para casa, peguei na pista que é uma pista que hoje, aqui no Rio de Janeiro, ela, durante os dias de semana, ela é proibida, só pode passar ônibus e táxi. E tem o horário certo ali, né? Eu sei que na parte da tarde é das 16 às 20. Então, final de semana, sábado, domingo e feriado, é liberado, você pode passar à vontade. Eu achava que fosse sábado e passei naquela via. A minha filha, na hora, até chegou a falar para mim, pai, sábado não é dia útil, não. Aí eu peguei a internet, não, que o dia útil é segunda a sexta, sábado, domingo e feriado. Passei na via, 3 infrações gravíssimas, e essas 3 infrações gravíssimas, foram os 3 sensores que me pegaram, pode suspender minha carteira de motorista. Gente, eu não vou questionar a legislação, vou tentar de todas as maneiras aí fazer o meu recurso, mas na hora, é claro que eu fiquei abalado, é claro que eu fiquei triste. E aí quem está do meu lado acaba suportando um pouco da minha tristeza e também do extravasamento emocional, né? Então a gente começa a ver, eu estou dando um exemplo meu aqui, né? Eu reconheci as multas e paguei as multas, porque fui eu que violei mesmo. Na verdade eu confundi, mas fui eu, né? E um amigo já falou para mim, pô, você não deveria ter assumido, deveria ter feito o recurso, que agora você tendo assumido, você não tem nem mais o recurso. Eu vou ficar com a minha consciência tranquila e acabou. Vou fazer assim, e o que tiver que acontecer, vai quando que aconteça. Se tiver que ficar um tempo aí andando, pegando Uber, né, sem poder dirigir, não tem problema. Mas não vem ao caso, o que vem ao caso é o momento emocional que eu fiquei vivendo, e a gente vai perceber que esses personagens aqui todos, chefe, subordinado, amigo, adversário, companheiro, irmão, eles vão ter momentos emocionais também. Mas o simples fato de eu começar a fazer esse exercício de procurar entender a razão, de me controlar, já vai me colocar numa outra etapa. Aí a próxima etapa é eu conseguir resistir mesmo e não me deixar contagiar, não me deixar contaminar por esses dardos mentais que vêm, que essas coisas dos dardos mentais é novidade para a gente, né? A gente começa a ler os livros escritos por Chico Xavier, através dos espíritos, livro de André Luiz, então, né? Dardos mentais, eu nunca tinha ouvido falar disso, mas que são perniciosos mesmo. E então a gente começa a receber esses dados e absorver, porque a gente não consegue imaginar de jeito nenhum Cristo ser um agressivo com qualquer pessoa que seja, e a gente quer ser cristão. Então a gente vai fazer um exercício aqui bem disciplinado com a gente, para que a gente possa um dia alcançar esses conceitos do Cristo. Vai demorar ainda, vai ter tempo, mas pelo menos já estamos a caminho. E a gente vai desenvolvendo a paciência. O Emmanuel termina falando, em síntese, se desejamos a própria integração com os ensinamentos do Cristo, é imperioso compreender que todos os irmãos destrambelhados em fadiga ou desfalecentes na prova, ou estão fadigados ou estão na prova, e ainda inscientes quanto às próprias responsabilidades, têm talvez razão de perder o próprio equilíbrio, menos nós. Uma frase que está sempre acompanhando a gente é a frase que Leopoldo Machado utilizava dentro de seu gabinete na escola como presidente da escola, diretor da escola. A frase que tinha atrás da mesa dele: a tempestade é lá fora. A tempestade pode estar acontecendo aqui fora, mas aqui dentro eu tenho que manter a paz, eu tenho que manter a serenidade para o meu próprio bem. Eu tenho que conseguir alcançar essa serenidade, essa paz, e a paciência nada mais é do que a ciência da paz. Nós vamos chegar lá, mas na Terra é impossível passar sem ter teste de paciência. Aqui é necessário que haja os escândalos.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.